O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Celebramos, meus filhos, o primeiro domingo da Quaresma. Quaresma, que é um tempo forte de oração, penitência e jejum, em preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse primeiro final de semana, a liturgia nos apresenta o mistério que é a tentação. Meus filhos, quando nosso Senhor Jesus Cristo ensinou o Pai Nosso, Ele nos ensinou a fazer um pedido: E não nos deixeis cair. Olha que interessante. Nosso Senhor não ensinou nós a pedirmos: Senhor, que eu nunca seja tentado. Senhor, que a tentação de maneira nenhuma jamais chegue perto de mim. Não. Jesus nos ensinou a pedir: Senhor, que eu não caia em tentação. Isso porque, meus filhos, todos nós seremos tentados. Uma vez convertidos, nós seremos tentados. Põe a mão no seu coração e repete com o Padre assim: Uma vez convertido, eu serei tentado. Todos nós, meus filhos e minhas filhas, nós seremos tentados. Mas, afinal de contas, o que é uma tentação? O Catecismo da Igreja Católica diz assim: o que é a tentação? As tentações são uma incitação. Primeira coisa é isso. Uma tentação é uma incitação. Por exemplo, ô guri, tá me ouvindo? Paga a vela do altar. Vai lá, paga, filho. Vai, acaba a camisa, vai lá. Você consegue. Vai lá, paga a vela, vai. Duvido. Pronto. Isso é uma incitação. Todas as tentações são incitações, ou seja, pensamentos que sugerem para você fazer alguma coisa. Vem aqueles pensamentos para você realizar determinada conduta, tomar determinada
decisão. Isso é uma incitação. Só que para ser tentação, não pode ser qualquer incitação. Olha o que o catecismo continua dizendo. A tentação é uma incitação ao pecado. Ou seja, existem incitações que são boas. Por exemplo, o teu anjo da guarda. Teu anjo da guarda incita você a fazer o bem. Vai lá, meu filho, se confesse. Não, você consegue, vai lá. Procura o padre. Não, vai lá, dê o perdão, dá o braço a torcer, não vale a pena isso. Vai lá, perdoa essa pessoa. Ou seja, os nossos anjos da guarda, eles nos incitam à virtude. Então, uma tentação é uma incitação ao pecado. E são aqueles pensamentos que sugerem para você o quê? O pecado. O catecismo continua dizendo: as tentações são uma incitação ao pecado que vem até nós por meio, primeiro, do demônio. A primeira origem da tentação é o demônio. A palavra de Deus na 1 Pedro diz assim: o diabo, ele nos ronda como um leão, procurando nos devorar. Ou seja, o diabo, dia e noite, ele anda atrás de você, querendo devorar você. Por isso, a primeira origem das tentações são o capeta. É igual aquela historinha de São Bento. Não sei se você já ouviu essa historinha de São Bento. São Bento estava no mosteiro e então ele teve uma visão. E ele viu os demônios dentro do mosteiro tentando os monges. E aí estava lá tudo acapetaiado, encapetado, mas capetando os monges, corria atrás dos monges, tentava os monges, os capetas endiabrados, capetados, indo atrás dos monges. Mas o capeta estava capetado aquele dia. São Bento assustou. Mas rapaz, que negócio que é esse? Saiu do mosteiro. Quando ele saiu do mosteiro, viu os diabos sentados na praça, assobiando, batendo papo. São Bento ficou zangado, mandou chamar o diabo. Ô, seu Satanás, vem aqui um pouquinho. Mas que história é essa? Lá dentro do meu mosteiro, você está encapetando com os capetas, tudo encapetado, os meus monges. Aqui fora, vocês estão sentados na praça, não está fazendo nada. Por quê? E aí o Satanás falou para São Bento: é porque dentro do mosteiro, aqueles monges ainda não são meus, mas aqui fora, esses homens já são meus. Ou seja, por que é que nós somos tentados? Porque nós não somos do diabo. O dia que uma pessoa cair na mão do capeta, a tentação acaba, porque já pertence ao diabo. Às vezes a pessoa vem aflita: padre, eu estou sendo muito tentado, eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu contar para você o que está acontecendo. Você está fugindo do diabo. Quanto mais você se afastar do demônio, mais você será tentado. Por quê? O diabo não quer perder você. Por isso, não tem nada de errado sofrer tentações. Pelo contrário, é sinal de que você está buscando a Deus. Quanto mais você buscar a Deus, mais você será tentado. Tem até aquele ditado popular: padre, parece que quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Por quê? Claro, o diabo está perdendo você. O catecismo continua dizendo: as tentações vêm até nós por meio do demônio ou das pessoas más. Atenção! Existem tentações que não vêm do diabo, vêm de pessoas más. Pessoas que não são o diabo, mas é secretário do capeta. Ou seja, nós católicos não podemos andar com os pecadores, não podemos. Não podemos ter amizade com os pagãos, macumbeiros, com aqueles que não têm fé, com aqueles que estão no pecado, porque, claro, as pessoas más irão nos incitar ao pecado. Existe aquele ditado popular: más companhias corrompem bons costumes. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu. Ou seja, se nós andarmos com pessoas más, elas irão nos incitar ao pecado. Isso é uma tentação. Não podemos. O Salmo vai dizer
que nós não podemos sentar na mesa dos escarnecedores, dos ímpios. Eu não ando com os ímpios, porque eles são pessoas más. O catecismo continua. As tentações nos vêm por meio do demônio, ou das pessoas más, ou das nossas paixões. Atenção, tem tentação que vem do diabo, tem tentação que vem das pessoas más, mas existem tentações que vêm de você, por causa das suas más paixões, ou seja, das desordens que você tem. Você, meu filho, minha filha, tem diversas desordens que faz com que você seja tentado. Isso é culpa sua. Fruto dos seus pecados, da sua falta de caráter, da tua safadeza, da tua fragilidade, da tua má educação. Ou seja, existem tentações que vêm de nós. Igual aquela historinha do monge. O monge estava no mosteiro, dia de jejum, e ele estava no quarto dele, sozinho, e então tinha um ovo dentro da cela dele, do quarto dele. E ele começou a sentir tentação de comer o ovo e quebrar o jejum. E então aquela tentação, não vou aguentar aquela tentação. Ele pegou uma colher, colocou o ovo e cozinhou o ovo na vela e depois comeu. A hora que ele comeu o ovo, Jesus apareceu. E então Jesus falou para o monge, mas o que você fez? O monge falou para Jesus, você não sabe, você tinha que ter chegado mais cedo. O diabo, mas me atentou demais o diabo, nossa senhora! E eu senti aquela tentação do diabo e o capeta me pegou de jeito, eu não aguentei, comi o ovo. Ah, Jesus foi tirar essa história limpa, chamou o seu Satanás. Ô Satanás, que negócio é esse, rapaz? Como que você tenta o meu monge desse jeito? Fazendo ele cozinhar o ovo na vela e quebrar o jejum? O diabo falou assim, o que ele fez? Cozinhou o ovo na vela. Mas rapaz, eu nem sabia que dava para fazer isso. Ou seja, tem tentação que não vem do diabo, meu filho. Tem tentação que não vem das pessoas más. Tentações que vêm de nós. Por isso que nós fazemos quaresma. Por isso você tem que fazer jejum, penitência. Por isso você tem que rezar. Porque existem tentações que vêm de você. Das suas desordens. Ninguém tem nada a ver, nem o diabo tem a ver com isso. O catecismo continua dizendo, é pecado ter tentações? O catecismo responde, não é pecado ter tentação. Às vezes a pessoa vem e diz assim, padre, eu quero me confessar. O que foi, meu filho? Padre, eu tive um mau pensamento. Mas você pensou em quê? Pensei em pular a cerca. Mas você pulou a cerca? Não, padre, não pulei. A hora que veio o pensamento de pular a cerca, você concordou com o pensamento? Não, padre, Deus me livre. O que você fez? A hora que veio o pensamento, eu repreendi, renunciei e rezei. Deus me livre. Pronto, isso não foi pecado. Por quê? O pecado não é ter tentação. O pecado é consentir na tentação. É concordar com ela. A pessoa vem e fala assim, padre, eu tive um mau pensamento, quero me confessar. O que você pensou? Padre, pensei em pular a cerca. E você pulou? Padre, não pulei. A hora que veio o pensamento, o que você fez? Ah, padre, eu fiquei imaginando eu pulando a cerca pra lá, pra cá, e abracei a cerca, e falei assim, ai, cerquinha má, sai daqui, porque eu quero passar pro lado de lá. E aí, então eu vi o lençol, tudo amarrotado, ai, seria tão bom, mas eu não fiz nada, padre. Esse pecou. Pecou porque ele já consentiu no pensamento, no coração. Ou seja, uma tentação só se torna pecado se eu, na minha cabeça, consentir com aquilo. Padre, pensei em matar a pessoa. E o que você fez com esse pensamento? Padre, eu premeditei tudo. Eu vi eu matando a pessoa, escondendo o cadáver, fugindo da polícia, enterrando no fundo do quintal, queimando a chave. Eita, pega, meu filho, você pecou. Porque você concordou com o pensamento. Mas, padre, eu tive um pensamento. O que você fez? Repreendi. Então não foi pecado. Mas, padre, eu senti no meu corpo. Tá, mas você fez o que na hora? Eu rezei, não quis aquele pensamento. Então não foi pecado. Padre, mas eu senti. Não tem problema. O pecado não é você sentir. O pecado é você concordar, consentir.
Ou seja, mesmo que o pensamento foi forte, gerou um sentimento no corpo, se você na hora rezou, não teve pecado. Padre, como é que eu sei se eu pequei ou não com aquele pensamento? A pergunta tem que ser essa. Quando você pensou, você rezou ou não? Padre, não rezei, fiquei pensando, então fez pecado. Padre, quando veio o pensamento na hora, eu rezei, então não teve pecado. Deu para entender isso, sim ou não? Tentação não é pecado. Padre, mas se é assim, tentação é ruim. Jesus bem que podia tirar a tentação de nós para não sofrer tentação. Resposta, não. Olha o catecismo diz. A tentação, ela não é algo ruim, é uma coisa boa. E por que é bom? O catecismo diz assim. Deus permite que sejamos tentados, primeiro, para provar a nossa fidelidade. Por que a tentação é uma coisa boa? Porque na tentação se prova o meu amor por Deus. Ou seja, ninguém acredita em amor de boca. Ai, eu te amo. Ama uma ova. Não manda bombom, não manda flor. Quando eu estou no sofrimento, não sofre comigo. Como que diz que ama? Ou seja, um amor que não é provado, não é verdadeiro. Sim ou não? Ou seja, como que você diz, ai Deus, eu te amo, mas você na primeira tentação faz o pecado? Não. Quando você vence a tentação por amor a Jesus, você está provando a sua fidelidade. Por isso que Jesus permite a tentação. Segunda coisa, o catecismo diz assim, por que Deus permite a tentação? Primeiro, para provar a nossa fidelidade. Segundo, para fortalecer as nossas virtudes. Quanto mais tentações você vence, mais forte na fé você fica. Por exemplo, tem 2 maridos. Um marido, 30 anos fiel à esposa, mas ele nunca foi tentado. Nunca ninguém deu em cima dele. E ele é fiel à esposa, nunca pulou a cerca. Ótimo. O outro marido, 30 anos fiel à esposa, nunca pulou a cerca, nem pensamento. Mas ele trabalha com vendas e aconteceu já por 5, 10 vezes em que ele foi num cliente e naquele cliente deram em cima dele. E a hora que deram em cima dele, ele falou assim, não, eu sou casado, me respeite, sai capeta! E foi fiel à esposa todas as vezes, venceu todas as tentações. Pergunto, qual dos dois é mais forte na fidelidade conjugal? Aquele que nunca foi provado ou aquele que sempre foi provado e venceu? O que foi provado e venceu. Ou seja, Jesus permite a tentação para que a cada vitória, você, meu filho e minha filha, saia mais forte. E a tua fé, a tua virtude se fortaleça. Por isso, não assuste quando você for tentado. Não desespere quando você for tentado, porque aquilo é para você ficar mais forte. A última razão pela qual Deus permite a tentação. O catecismo diz assim: Deus permite a tentação para provar a fidelidade, fortalecer as nossas virtudes e para aumentar os nossos merecimentos. O que é que significa isso? No céu, todo mundo é feliz. Amém? No céu, todo mundo será feliz. Só que no céu tem pessoas mais felizes do que outras. Sabia disso? No céu, todo mundo é feliz. Mas no céu tem pessoas que são mais felizes do que outras. Por exemplo, no céu, São Francisco de Assis é muito feliz. Quando você chegar no céu, você acha que vai ser mais feliz que São Francisco? Ah, tá bom. Ou seja, São Francisco, ele venceu muitas tentações, ele se tornou um grande santo e por isso no céu ele foi mais recompensado. Ou seja, quanto mais nós vencemos nesta terra as tentações, maiores são as nossas recompensas de felicidade no céu. A criatura mais feliz no céu é Nossa Senhora. Por quê? Ninguém venceu mais o diabo do que Nossa Senhora. Ela pisou na cabeça de Satanás. Por isso, no céu, Nossa Senhora é a criatura mais feliz. Ou seja,
quanto mais você vencer as tentações, maior será o seu prêmio de felicidade no céu. Você entendeu o padre, sim ou não? Nossa, padre, então se a tentação é uma coisa boa, beleza! A hora que eu sair do serviço, vou passar no boteco, sentar na mesa com meus amigos pingaiada e eu não vou beber. Ah, cabra safado. Não, padre, se a tentação é uma coisa boa, beleza. Lá no serviço tem a Mariazinha. Ah, Mariazinha é minha colega, nós somos confidentes, eu partilho com a Mariazinha. Eu vou dar carona pra Mariazinha, depois do serviço você vai na casa dela. Ah, cabra safado. Não, padre, se a tentação é uma coisa boa, então eu vou deixar a janela aberta, porque quando o meu marido sai de casa, o meu vizinho super solícito sempre vai em casa oferecer ajuda, já trocou a lâmpada, ele já consertou o encanamento. Ah, mulherzinha miserável. Nós não podemos nos expor à tentação. Se você voluntariamente se expor à tentação, você já vai ter feito pecado. Como é que começa o evangelho de hoje? O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Ou seja, quem é que nos leva para a tentação? É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe qual tentação eu consigo vencer. Mas quando o Espírito Santo me leva para a tentação que eu posso vencer, ele me dá força. Agora, todas as vezes que você for em busca da tentação, todas as vezes que você manter amizades perigosas, que você for em lugares perigosos, todas as vezes que você estiver em situações voluntariamente que te convidam ao pecado, você já pecou. Porque quem brinca com fogo vai se... Não brinca com fogo. Não brinque com fogo. Chega o casalzinho de namorada, ai padre, eu não consigo viver a castidade. Meu filho, minha filha, casalzinho de namorado, se você tem um namoro que dá uns beijão de desentupidor de pia, você não vai ver a castidade nunca. Vive sozinho com o namorado se esfregando no escurinho, como que vai viver a castidade? Ai padre, eu não sei como ser fiel à minha esposa, eu não consigo ser fiel à minha esposa, mas também, meu filho, no Zap, nesses grupos que fica mandando pornografia, como você vai viver a castidade? Toda vez sai do serviço, em vez de você dar a volta pelo outro lado da cidade, você passa pelo zero. Como que vai ser fiel à esposa? Você está se expondo ao pecado. Ai, padre, eu não sei como faz para vencer o pecado. Eu sei como faz para vencer o pecado. Para de ver novela, Big Brother, sai do Instagram, sai do Zap, sai do TikTok. Ou seja, não se expõe ao pecado. Para de arrumar conchavo na sua empresa de pessoas que estão roubando a empresa. Ai, padre, mas eles vão me demitir. Perca o emprego, mas não perca a alma, criança. Agora, se você ficar no meio daquelas pessoas, você vai entrar no esquema, você vai roubar, você vai desviar e daqui a pouco a tua casa cai. Se não cai na justiça dos homens, cairá na justiça de Deus. Deus não passará impune os nossos crimes. Por isso, nós não podemos nos expor à tentação. Se Deus nos conduz à tentação, é porque Ele irá nos dar força para vencer. Agora, aquele que brinca com fogo, ele vai se queimar. Quem está de pé, meu filho e minha filha, cuidado para não cair. Cochilou o cachimbo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.